O que é obra de Deus e o que não é? O conceito bíblico de obra de Deus foi definido pelo próprio Messias, Jesus de Nazaré, quando ele escreveu em João, capítulo 6, versículos 28 e 29. Disse assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Isso é a obra de Deus. Crer naquele que enviou ao Senhor Jesus. Nele e no Senhor Jesus. O resto é tudo heresia, é tudo distorção, é mentira. Como o texto dessa palavra é bem clara, é fácil você concluir que qualquer denominação que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo pode ser considerada obra de Deus. Crer no Pai, no Eterno, o Todo-Poderoso, Criador e Doador de todas as coisas. Crer no Messias, Jesus de Nazaré e Yeshua, como único, exclusivo e suficiente elemento de ligação entre o Eterno e os homens, por quem e para quem foram feitas todas as coisas. E crer no Espírito de Deus, no Espírito Santo, aquele outro Consolador, o mestre da igreja, o ensinador, o corregedor, o revelador das verdades escondidas e não sabidas, o doador dos dons e o ajudador. Então, qualquer denominação que tenha esses três requisitos podem ser consideradas obra de Deus. Mas não fica só nisso. O Senhor também disse em João 14, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Então, esse texto, esses dois textos, quem disse isso foi o próprio Messias, Jesus de Nazaré. Se alguém discorda, ou se alguém prega, ou ensina o contrário disso, infelizmente, essa pessoa é anátema, é maldito, não tem parte com Deus, e seu destino é o inferno. Esses dois textos juntos nos ensinam que existem várias denominações que fazem a obra de Deus, porque elas têm esses três requisitos que eu acabei de falar. E por isso mesmo, elas também são obra de Deus. Porém, nenhuma delas tem a exclusividade desse título obra de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, não é uma única. Então, a respeito dessa convivência, a obra de Deus precisa ter uma convivência pacífica, assim como o corpo é um só, mas os membros são muitos. Então, a igreja também são muitas, mas o corpo é um só. Portanto, as obras de Deus precisam ter uma convivência harmônica e pacífica dentro da obra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse em Marcos 9,40, quem não é contra nós, é por nós. Agora, existem algumas denominações que se auto-intitulam obra de Deus, obra, a última obra, e etc. e tal. Olha, se alguém discorda dessas pessoas, inclusive, é pesadamente atacado pelos que pensam diferente ou contra aqueles que pensam dessa maneira. Quem procura impedir a obra de Deus é quem prega contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E mais, quem procura impedir a obra de Deus é quem desvirtua essa doutrina, é quem distorce os ensinamentos dos textos sagrados. O grande apóstolo, rabino e doutor da igreja, Paulo de Tarso, Shaul Hachali, nos deixou uma recomendação muito séria, principalmente para quem trabalha no ensino bíblico. Quando ele escreveu para Timóteo, em 2 Timóteo 4, 2 a 5, ele escreveu assim, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas e exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então é dever de todo servo, principalmente aqueles vocacionados que trabalham no ensino, como eu, contribuir para que toda heresia, toda distorção, toda fraude, toda falsidade, mentiras, misticismos, fábulas, tudo aquilo que venha a contradizer, que esteja fora da palavra de Deus, tudo isso seja desmascarado, livrando o povo de Deus do cativeiro, dos fraudadores da fé, do evangelho e da palavra. Meu irmão, você que está assistindo esse vídeo, não se deixe levar pelos sepulcros caiados que andam por aí, distorcendo, mentindo, criando fábulas e misticismos, heresias. Olha, lembra que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a seguinte recomendação do apóstolo Paulo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele se fará. Não se deixe levar pelos fraudadores da fé. Deus abençoe a sua vida, paz do eterno, seja com todos. Feliz 2023.